Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Denis, aqui do canal Pisces Vídeos. Eu quero fazer uma breve atualização de como estão as minhas montagens, de como estão os meus aquários hoje. Eu basicamente tenho essa mesa apenas onde eu tenho os meus suportes, os meus tanques, nanotanques. E por que eu gosto bastante de pequenos aquários? Porque a gente tem a possibilidade de mudar, a gente tem facilidade em fazer alterações, né? Alterações de layout, experimento de convivência entre os animais, e eu acho isso bastante interessante. Então, eu optei por ter, eu já tive um cubo um pouco maior, que também é considerado pequeno, mas para mim já era grande, era um cubo de 30 por 30, que comportava acho que 27 litros, mas eu já estava achando ele grande demais para as minhas pretensões. Eu gosto mesmo de aquários pequenos, né? E aí eu optei em ter alguns pequenos aqui com variações de espécie. O que também me encanta nos pequenos aquários é que a gente pode criar peixes que não vão poder conviver junto, mas você tem uma criação muito próxima. Por exemplo, aqui eu tenho um aquário no meio, onde eu tenho aqui abelhinhas. São duas abelhinhas, não sei se são um casal, se é macho e fêmea, não sei de verdade a sexagem, mas são dois. E também são dois baiacus. Tenho dois baiacus anão nesse aquário do meio aqui. E eu sei que eu não poderia criá-los com alguns outros peixes que eu tenho aqui. Então ter aquários pequenos me traz essa liberdade de poder ter animais que não poderiam ser criados juntos se eu tivesse só um aquário grande. Então vou comentar um pouco aqui sobre o que eu tenho e quais são os animais que eu tenho em cada um deles. Esse aqui é um vidro de palmito. O vidro de palmito é tão ruim de conseguir mostrar, né? Exatamente porque não é um vidro preparado para ser liso, especificamente liso. Mas dentro desse aquário eu tenho basicamente esse lebistinho que vocês estão vendo aqui se exibindo, e também um espada, um alivino de espada, que hoje já é juvenil, ele já está um pouquinho maior, que foi uma escolha de minha esposa. A gente esteve numa loja, ela se encantou com o animalzinho e nós pegamos também. Esse lebiste, ele é o último dos lebistes de uma criação que eu tinha no aquário cubo. Eu particularmente não tenho, talvez eu não tenha acertado na criação dos lebistes, mas eu os acho muito frágeis, eu acho eles muito suscetíveis a ter doenças e tudo mais. Depois que eu comecei a criar algumas outras espécimes que são muito mais duradouras e muito mais resistentes, talvez. É o que eu estou falando, talvez, eu estou aqui relatando a minha experiência, talvez vocês tenham aí a capacidade de criar guppies melhor do que outras espécimes, mas para mim não foi uma experiência muito legal. Apesar de eu achar eles muito bonitinhos, mas não foi uma experiência muito legal. Aqui em cima, ó, tá é uma molinésia, é uma molinésiazinha, essa pretinha aqui, ó. Então nesse aquário aqui, basicamente de peixes, são esses dois, essa pequena molinésia black e esse lebistezinho que sobrou. Eu tenho um substrato aqui fértil, né? E uma quantidade assustadora de caramujos. Vou acertar o nome dessa vez, Ranchor, eu acho que é isso. Já houve uma vez aí que eu chamei eles de cogumelo, falei que eram caramujos mushroom, que seria cogumelo. Bem, enfim, agora eu aprendi e lembrei que são Ranchors. Eles são impressionantes, porque cada vez que eu olho para dentro de um aquário eu vejo alguns novos. Dentro desse aquário também tem outros caramujinhos, que são esses pequenininhos, os quais eu não vou me lembrar do nome agora, mas são muito bonitinhos. Eles são geralmente preto e branco, ou um tom meio cru, assim, meio begezinho. E eles têm um desenho muito interessante. Eu tenho vários deles, ó. Tenho aqui, tem um mais lá embaixo, mais 2 ou 3 aqui, e lá do outro lado também.
Partindo para esse aqui, ó. Esse aquário aqui foi o primeiro desses retangulares mais altos que eu tive e eu me encantei muito com esse tipo de suporte, dado ao fato de que eu já tenho mais um aqui e mais um aqui e pretendo ter mais um para completar aqui um quádruplo desse tipo de suporte aqui que eu achei muito interessante, muito gostoso de cuidar e de montar. Então nesse aquário aqui, ó, inicialmente o que eu tenho ali, aqui eles são um pouco arredios e também meio tímidos, mas aqui eu tenho basicamente 3 Rasboras Galaxy. Uma delas está aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a iluminação para vocês verem, ó. Aqui está uma delas. Eles gostam muito de ficar, as Rasboras elas são um pouco ariscas, pelo menos as minhas. Elas ficam basicamente uma boa parte do dia delas lá na parte de trás dessa rocha que eu tenho aí dentro. Tenho alguns tetrafoguinhos. Esse aquário está começando a me dar um pouquinho de, eu não sei se alga ou se nano, não sei como é que se chama isso, aquelas bactérias, acho que cianobactérias, né? Tá, eu tenho visto muitas pontinhas verdes no vidro. E eu vou fazer uma raspagem, uma limpeza nisso, para ver se eu consigo eliminar dessa forma, de modo manual. E aí assim, nesse aquário aqui, além dos tetrafoguinhos, que são uma belezinha de criar, adoro esses peixinhos, também tem as Rasbora Galaxy ali, que são lindas, tímidas, mas lindas. E aí eu tenho aqui também alguns Ranchor. Eu não sei porque nas minhas águas os Ranchor, acho que Red Ranchor, né, que são os vermelhos, e uns outros que são um pouco mais rosados, eles se dão muito bem. Mas os azuis, eu tive aqui acho que uns 2 azuis, e os 2 eu perdi. Não consegui mantê-los vivos e em criação, não. Não sei se é o tipo de água que eu utilizo, pH ou algum tipo de parâmetro que não é legal para eles. Mas esse aquário explodiu a fertilidade de neocaridinas. Vocês podem ver que elas estão por toda parte. Eu não sei se vai dar para ver no detalhe, mas aqui embaixo, ó, por onde você olha, você vai ver neocaridinas. E cada vez que eu olho para esse aquário, eu vejo mais. Olha só, elas estão o tempo todo por aí, felizes da vida, bastante mesmo. Essa daqui, grandona aqui, eu acho que é a matrizona, é a que mais cria, mas elas se multiplicam muito, assim, ó. Aonde você olhar, você vai encontrar delas. E também os caramujinhos Ranchora. Já tem mais um aqui no vidro, já andei vendo alguns outros pequenininhos por aí, e eles vão se multiplicando. Ali eu tenho uma azulzinha, que eu particularmente não gosto muito, foi a escolha da minha esposa. Ela fez uma montagem, mas elas não se deram bem lá, e eu trouxe ela para cá, porque eu sei que esse aquário está muito bom para neocaridinas. Esse é um pouco mais antigo, aí por sequência eu tenho, bem, esse aqui eu montei hoje. O meu beta, ele vivia num cubo de 17 por 17, e aí eu resolvi hoje ampliar um pouquinho o espaço de convivência dele, aqui está ele, ó. Então esse bola aqui eu tinha ele montado para um outro propósito, mas eu acabei desistindo e montei ele usando a mesma água que eu já tinha no outro aquário, usando uma boa parte do substrato que eu já tinha no outro aquário e também a planta que já estava no outro aquário, ou seja, eu mantive boa parte da biologia que o beta já tinha no seu outro espaço, eu trouxe para cá. Ela está um pouquinho turva porque eu montei ele hoje. Como aqui eu utilizei praticamente tudo que eu tinha no outro aquário, ou seja, toda a biologia que ele carregava, ele trouxe nas malas dele. E eu já tinha uma água descansada com bastante tempo, com um acelerador de biologia também. Eu montei hoje e hoje mesmo eu já coloquei ele aqui, para ele ir se adaptando no novo espaço. Parece estar fazendo um reconhecimento aqui do novo espaço dele e tudo mais. A água está um pouquinho turva porque é recém-montado, mas está rolando. Já comeu um pouquinho também, eu dei algumas larvas para ele. Ali eu tenho um oval, onde eu tenho basicamente... Ali é interessante porque assim, a base dele é terra vegetal e em cima eu tenho... Bem, vamos lá, eu posicionei um pouco melhor aqui a câmera
e a iluminação para poder ver um pouquinho melhor aqui. Então nesse aquário aqui, nesse oval, aqui embaixo eu uso terra vegetal e aqui em cima aragonita, né? Aí tem algumas plantas aí, acho que é cabomba o nome dessa planta. Ela se deu muito bem porque eu joguei um ramo pequeno dela que eu tirei de um outro aquário aí dentro e ela cresceu muito bem aí. Eu gosto bastante dos paulistinhas. Eu sei que vai ter gente que vai falar que é muito pequeno para eles viverem, porque eles são bastante agitados, eu sei que são, mas eles têm uma vida saudável aqui, mesmo tendo um espaço um pouco limitado, mas eles vivem muito bem. E eu gosto muito do comportamento desses animais. Eu gosto do jeito que eles se alimentam, parece que a gente está alimentando piranhas, do jeito eles são muito vorazes para comer, né? Tanto alimento vivo como ração também. E eles aceitam bem, comem bem e tudo. Estão bastante saudáveis, bonitos. Então assim, em sequência seria isso. Daí esse daqui é um dos aquários, eu gosto bastante dele também, acho a montagem bastante agradável, bem legal. Aí depois veio esse daqui, que é onde eu tenho esses pequenos animaizinhos aqui, tanictes, eu acho que chamam eles. Acho muito bonitinhos. Eu desmontei um outro vidro de palmito que eu tinha, onde eu tinha duas Rasbora esmeralda, que ela estava muito plantadona também. Eu ia falar agora que é muito difícil vê-la e ela acabou dando as caras ali no fundo ali, ó. Mas elas também são bastante tímidas, as Rasbora. Eu não sei se é um comportamento natural deles ou só é particular as minhas, porque tanto as esmeralda que eu tenho, aliás, tanto as Galaxy que eu tenho ali no outro aquário como essas esmeralda aqui, elas vivem tocadas, escondidinhas assim. Elas aparecem muito de vez em quando e quando elas percebem que não tem movimento próximo do aquário. Vou tentar até trazer um pouco mais para perto aqui para poder vê-la. Ó, ela está ali no fundo. É um peixinho muito gostoso de criar, muito bonitinho. Muito tranquilo também, pega a ração muito legal assim. E aí eu experimentei, eu não sabia se ia funcionar bem viver junto com os tanictes, mas eles estão se dando bem. São 4 tanictes e duas Rasboras. Então eles estão aí, estão relativamente bem, assim, vivendo bem. Eu estou replantando esse aquário, que como ele é de certa forma um pouco novo, né? Então eu estou experimentando as plantas que eu vou deixar aqui para poder ajudar aqui, para que o aquário seja um aquário bom para os animais. E o último montado foi esse daqui. Na verdade o último montado foi o do Beta, que está aqui, mas antes dele foi esse daqui, aonde eu trouxe primeiro o baiacu, trouxe um dos baiacus para cá e depois o outro. Aí eu bem lentamente coloquei os dois juntos, fui observando para ver se eles não iam se estranhar, mas eles vivem em certa harmonia. Eu nunca vi os dois se estranhando, brigando, nem nada assim. Aí depois eu coloquei junto com as abelhinhas e também fui observando para ver se não ia ter problema entre eles, briga, alguma coisa assim. Dado que são animais, tanto as abelhinhas como os baiacus, eles comem só alimentos vivos, né? E aí eu falei, bom, de repente tem aí uma natureza um pouco mais agressiva, eles podem se estranhar, podem brigar, mas não. Eles vivem muito bem, as abelhinhas. Ó, eu tenho uma aqui, ó, bem bonitinha. E a outra, aquela maiorzinha, ela é um pouco mais agitada. Essa daqui é um pouco mais calma, ela nada com um pouco mais de tranquilidade, dá o passeiozinho dela. Tá vendo? Ó, tá se exibindo para nós aqui. E a outra é um pouco mais agitada. Os baiacus, eu acho que eles estão com um pouco de medo da câmera, que normalmente eles ficam na parte da frente aqui, ó. Mas acho que pela movimentação eles estão virados um pouco mais lá pro fundo, ó. São dois. Bem, então é isso assim. Basicamente o que eu tenho de montagem aqui, os meus nano aquários são esses, né? Como eu falei, eu gosto bastante porque eu posso ter em pequenos suportes uma variação muito grande de espécimes de animais. Eu tenho presença de caramujos em todos eles, só não aqui nesse, porque os baiacus são predadores dos caramujos. Então eu coloquei um pequeno fizz aqui agora, que vai servir como jantar. Ele ainda não deve ter sido percebido, mas ele vai virar jantar. Mas
Com exceção a isso, em todos os outros eu mantenho o caramujo. Até mesmo com o beta, eu tenho um caramujinho que está em algum canto por aí. Eu tenho dois. Eu experimentei um Ranchor, mas o Ranchor eu acho que ele foi assassinado pelo beta. E aquele outro caramujinho que eu falei, que eu não me lembro agora o nome dele, que são desse tipo aqui, assim, ó, esses branco e preto. Ele pegou legal, ele vive bem aí dentro. Vive colocando alguns ovinhos, na verdade não nesse porque eu acabei de montar, né? No anterior, vive colocando ovos, mas não vingam, não nascem os filhotinhos, tá? É uma atualização para mostrar como é que é a minha criação aqui. E basicamente ali embaixo eu mantenho um pote com algumas plantas reserva, o que eu vou fazendo uma poda aqui, eventual, eu guardo ali para uma possível outra montagem. Então eu deixo elas ali reservadinhas. Aqui estão as minhas artêmias e nesse outro pote aqui estão as minhas dáfnias. Eu não tenho tido grande sucesso, eu já tive mais sucesso na criação das dáfnias. Elas se multiplicavam com mais velocidade e eu conseguia alimentar os animais com elas. Só que agora elas deram uma reduzida, eu preciso verificar o porquê, mas elas deram uma reduzida na velocidade de reprodução, elas não têm se reproduzido muito. Então eu estou reservando-as para que elas se reproduzam bem e possam servir como alimento para os animais. Bem, para você que ficou até agora, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você tem alguma sugestão ou tem alguma coisa, é sempre assim, a gente estuda, procura conhecimento e vai fazendo os nossos próprios experimentos também, né? Boa parte dos animais que eu tenho aqui, as orientações e as informações que a gente tem de litragem para você criar o animal, parâmetros de água, tudo isso muitas vezes não condiz com o que eu estou fazendo. Mas eu vou experimentando, vou testando e vou vendo se o animal está vivendo bem. E nem sempre o que está aqui é o que seria o mais indicado. Talvez algum outro aquarista esteja aqui assistindo e tenha alguma dica para me passar. Eu estou aberto a informações. O campo de comentários aí é livre. Você pode comentar o que você achou das minhas montagens, ou se você tem alguma dica. E se você quiser saber mais e dar uma olhada, eu geralmente coloco um pouco mais de shorts do que especificamente vídeos, né? Porque é um canal pequeno, um canal novo, então os shorts têm um alcance um pouco mais rápido para o que eu quero mostrar. Mas então eu procuro colocar eventualmente alguns vídeos também, tá bom? Muito obrigado por você que ficou até agora, um grande abraço e até mais.